Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Mais uma vez, saudamos a todos que nos ouvem, seguem nossas lições no estudo das Sagradas Escrituras, nesse propósito de termos lições para a Escola Bíblica Dominical. Estamos entrando no terceiro trimestre deste ano de 2025 e o nosso tema, o nosso assunto geral no trimestre é as grandes doutrinas. E, iniciando esse trimestre, a primeira lição tem por título A Importância da Doutrina Bíblica. E, como leitura bíblica, apresentamos o texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, os versos de 1 a 5, que nos dizem: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Como texto áureo dessa lição número 1, a importância da doutrina bíblica, o texto que apresentamos é: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, no capítulo 4, o verso 16. O nosso esboço dessa lição compreende, como sempre temos feito, 3 subtítulos para o nosso desenvolvimento, que são o que é a doutrina bíblica, o segundo subtítulo, porque a doutrina bíblica é necessária, e terceiro, como estudar a doutrina bíblica. E estamos, então, iniciando esse nosso assunto, a importância da doutrina bíblica. E como introdução está em tela o parágrafo da nossa lição escrita que nos traz esse texto. O conhecimento da doutrina bíblica é de suma importância para a Igreja de Cristo. A Bíblia é essencialmente doutrinária, e sem a sua doutrina não é possível conhecer a Deus, nem entender a sua vontade para nós. Embora a Bíblia seja uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria divina, precisamos não apenas lê-la, mas entendê-la. E para isto, o estudo dos seus principais assuntos,
ou temas doutrinários permite-nos obter uma ideia mais clara, profunda e organizada da revelação bíblica. Muito bem, assim colocado, vamos estar entrando nos nossos subtítulos e no nosso desenvolvimento da lição. Primeiro subtítulo, o que é doutrina bíblica? E, num primeiro parágrafo, está aí, definição e objetivo. Colocando, então, o texto desse primeiro parágrafo em tela, podemos lê-lo dizendo: doutrina significa ensino, instrução, e pode se referir tanto ao ato de transmitir conhecimento a outrem, como ao conteúdo deste conhecimento. Doutrina bíblica, no caso, é todo ensino ou instrução dada por Deus nas Escrituras Sagradas. Em outras palavras, é a revelação bíblica de verdades concernentes a Deus ou as coisas divinas, as quais nenhuma ciência ou sabedoria bíblica ou sabedoria natural pode ensinar ao homem. O objetivo da doutrina bíblica é instruir o homem para a salvação e capacitá-lo para a obediência e o cumprimento de toda vontade de Deus. Iniciamos então a apresentação de textos bíblicos para serem utilizados, se caso esse material for usado em alguma lição com uma classe. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 em diante, até o verso 10, que vai mostrar para nós, doutrina bíblica é algo dos céus, não é humano. Atentemos para isso. E assim está no nosso texto, na nossa tela, o verso 6 iniciando, e que diz: todavia, falamos de sabedoria, sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, a lição é esta: não é coisa de homens, é coisa dada por Deus ao homem, para conhecer e achar o caminho que leva ao seu Criador. Ainda o texto 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, nos diz, Paulo, referindo-se a Timóteo, escrevendo a ele, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Aí está a definição e o objetivo daquilo que estaremos estudando, as grandes doutrinas. Já no segundo parágrafo desse mesmo primeiro subtítulo, o que é a doutrina bíblica, a doutrina na Bíblia. O nosso texto diz ainda,
Não há como negar que a Bíblia é um livro de doutrina. Todas as coisas nela registradas têm o propósito de nos ensinar algo a respeito de Deus e das coisas divinas. Se não fosse assim, ela seria apenas um livro de histórias para nos entreter e alimentar teorias ou especulações, mas sem pertinência, sem proveito para nossas vidas. O que vemos, contudo, é que o cuidado com a doutrina está presente em toda a narrativa bíblica, desde os primeiros pais, passando pelos sacerdotes e profetas de Israel, até chegarmos em Cristo Jesus. E o Mestre por excelência, e continuando aos seus apóstolos, enviados a fazer discípulos por todas as nações, e a igreja em geral, que na presente dispensação recebeu uma variedade de dons relacionados à ministração da palavra de Deus, com o fim de preservar a doutrina como fundamento dos fiéis. E, argumentando neste assunto, temos textos bíblicos, como Mateus 28, 18, que leio, e que diz: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, observe Jesus ordenando que ensinasse, e a palavra é duas vezes, ensinando-a. Uma primeira, vamos dizer assim, forma de levar a palavra, o conhecimento a muitos, e na decisão deles, por Cristo Jesus, continuar a ensinar e a guardar todas as coisas mais numa profundidade e prática seguinte. Temos a palavra de Romanos 15, verso 4, em que Paulo diz aos romanos: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Estamos numa caminhada para o céu, e ao céu chegaremos. Temos essa esperança, e já com uma certeza, porque como modelo, anteriormente Deus tirou o povo da terra do Egito, conduziu para o deserto, para uma terra de Canaã, uma terra prometida, toda especial. Sim, aquela fase já era de figuras, ensino para nós, que agora estamos numa verdadeira caminhada no sentido espiritual, não para uma terra no sentido físico, mas para um lugar muito nobre, sublime, os lugares celestiais, lugares da morada de Deus. E Ele querendo nós ali com Ele para toda a eternidade. Continuando, temos desde o princípio em Gênesis capítulo 18, verso 19, quando Deus mesmo faz menção de Abraão, antes de haver escritura, nos termos de escrito, como foi bem destacado, ordens a Moisés dizendo: escreve. Aí vem toda a palavra de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio e etc. Tudo aquilo ali. Já antes, para Abraão, Deus já observava Abraão e via nele fidelidade, não só para seguir ao seu Deus, mas também para ensinar a sua descendência com respeito ao caminho que deveriam andar. E no que Deus chamou Abraão de amigo. E o escrito é esse: porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão
o que acerca dele tem falado. Temos texto ainda em Deuteronômio capítulo 11, verso 18, deixo para a leitura dos que acompanham. Também temos Malaquias, no capítulo 2, verso 6, palavra dirigida aos levitas, a quem estava ordenado, segundo a lei, no tempo de Moisés, o levar o ensino ao povo. Mas temos também a palavra de Isaías, capítulo 8, numa nova tela, verso 16 em diante, onde há a insistência do profeta para as coisas de Deus, que Deus, sim, deixou muitas revelações naquele tempo antigo, e em particular destaca ele, no verso 19, quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, interrogar-se aos mortos, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva, a luz. E Isaías diz, se não andar segundo as Sagradas Escrituras, invocando os mortos, que absurdo. Se o vivo é falho na sua vida aqui, quanto mais depois de morto, quando Salomão diz que os mortos não sabem coisa alguma. Certamente haverá a ressurreição do último dia, mas o último dia não chegou, permanece permanece no pó, nas sepulturas, e que poderiam socorrer o homem, e o homem recorre a eles, mortos, e a palavra insiste, consulta a Deus, e consultando a Deus terá a luz, clareando o seu viver, o caminho pelo qual deve passar. Mas consultando os mortos, será envolvido de trevas e dessa forma será toda a sua existência terminando também em trevas. Texto de Isaías capítulo 8. Mas também em Mateus capítulo 4, verso 23, uma nova tela, e percorria Jesus toda a Galileia, toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e modéstia entre o povo. Aí, outra vez, nós temos aqui Jesus percorrendo todas aquelas regiões em torno ali da Judeia e ensinando, pregando e curando. Ou seja, todo um proceder em que não faltava ensino, que é a argumentação das verdades, e também a pregação, que é o falar das coisas celestiais. Mais embaixo, soltando 2 Timóteo capítulo 2, texto proposto e deixo também para leitura, mas no final dessa página, desse quadro, tem 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, em que Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Jesus, foi-vos justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo, e recebido acima na glória. Então, observem, Paulo também frisando nesse aspecto dessas coisas que precisamos para elas estar atentos, ou seja, a doutrina bíblica que deve ser conhecida e vivida segundo as Escrituras. Mas continuando, passando ao segundo subtítulo, porque a doutrina bíblica é necessária, temos um primeiro parágrafo e colocado em tela que diz: doutrina e prática, ensino e
o aplicar este ensino? Aí o texto nos diz: muitos nutrem um preconceito contra a doutrina, como se fosse mera teoria, sem aplicação prática. Mas este não é o caso da doutrina bíblica. Como já observamos, o conhecimento de Deus e das coisas divinas está intimamente ligado à prática cristã. Quando recebida com sinceridade e aplicada no coração ou ao coração pelo Espírito Santo, a sã doutrina necessariamente levará o fiel ao cumprimento da vontade de Deus. É verdade que alguns interessam-se apenas pelo conhecimento, mas negam a doutrina pelas suas más obras. Mas neste caso o problema está no coração corrompido e enganado pelo pecado. E se, por um lado, o conhecimento só é proveitoso quando leva à prática, por outro, sem o conhecimento da vontade de Deus, não pode haver nenhuma prática da piedade, mas apenas uma religiosidade carnal, baseada em preceitos humanos, que não é de nenhum valor para Deus. Porque o que tem valor para nós no nosso viver é se estiver em conformidade com aquilo que Deus espera de nós como criaturas dele, para um propósito que ele tem ao nos criar, a nos dar vida, ou nos manter em vida ainda nesse tempo. Assim, dentro desse assunto doutrina e prática, nós temos palavras como de Efésios capítulo 4, verso 20, uma tela com um texto bíblico que nos diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, observe, o homem natural é o homem natural, e com tendências a práticas, muitas vezes, absurdas, impróprias, antinaturais, se fazendo piores do que os animais, segundo o dizer de Salomão, porque tendo uma nobreza, chamado para ser a imagem e semelhança de Deus, comporta-se totalmente contra a própria natureza humana, o que os animais não fazem. E, nesse caso, observe que a doutrina vai nos conduzir, vai nos induzir, vai nos impulsionar para um proceder correto, que será segundo o proceder de Deus. Sim, nós, a imagem e semelhança de Deus, em toda justiça e santidade e conhecimento e outras virtudes mais. Por isso também em João capítulo 13, verso 17, naquele momento da Santa Ceia do Senhor Jesus, ele numa última oportunidade com os seus discípulos, falando, ensinando e dando exemplo, ele diz: se sabeis estas coisas, ou essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Temos ainda o texto em 1 João, na primeira carta de João, no capítulo 2 e verso 5, que deixo para a leitura dos próprios que nos acompanham, e em Mateus 15, verso 7, palavra forte, dura, de Jesus para os fariseus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E os preceitos dos homens são dos homens, não leva a Deus. Depois temos 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 7, que deixamos também
para aqueles que acompanham estarem lendo no estudo que possam fazer posteriormente, considerando que esse material estará gravado e colocado à disposição de todos quantos quiserem fazer uso. Muito bem, mas vamos ler numa nova tela, Romanos capítulo 12, verso 1, quando Paulo amorosamente diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então observe que sempre se fala de aprender e depois praticar. E em particular aqui em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nosso corpo, naturalmente toda a nossa forma de vida, tem que ser como um sacrifício a Deus, para o nosso corpo estar fazendo justamente aquilo que é, vamos dizer assim, bom, agradável e segundo a perfeita vontade de Deus. E nisso seremos como Enoque, achados como quem anda com Deus, até que Deus um dia nos leve para si, a semelhança desse Enoque. Mas passemos nesse segundo subtítulo, porque a doutrina bíblica é necessária, nesse segundo parágrafo, doutrina e pregação. E o texto nos diz: à luz do Novo Testamento, o ministério da palavra apoiava-se basicamente no ensino, isto é, na doutrina e na pregação. Embora muitos façam confusão entre esses termos, dando à pregação maior importância que o ensino, ambos faziam parte do ministério de nosso Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Enquanto a pregação consistia na proclamação das boas novas do reino, o reino dos céus, o ensino abrangia todas as formas de exposição e argumentação sobre as verdades enunciadas ou implícitas nesta proclamação, abrindo aos que davam crédito à pregação os tesouros ocultos do reino dos céus. Ora, se é assim, podemos dizer que a doutrina é indispensável a todos os crentes, e não apenas a pastores e teólogos, pois é nela que se encontra o sólido mantimento que nos faz amadurecer espiritualmente. Por isso, a falta de mantimento que nos faz... Por isso, a falta de ministração da doutrina na igreja, ou ainda a necessidade de sempre se repetir os mesmos elementos básicos da fé, devido à recusa dos ouvintes em aplicá-los ao coração, resulta em estagnação espiritual, que é prejudicial à fé, uma vez que os crentes devem sempre progredir na graça e no conhecimento de Deus. Doutrina e pregação. Na verdade, Mateus capítulo 4, verso 17, um texto que abrimos nas Escrituras e está em tela, uma nova tela. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 23, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então observem a pregação e a doutrina. A pregação seria como mesmo uma introdução à apresentação do reino dos céus, a vontade de Deus, a glória e a vantagem do que Deus nos oferece,
e depois a doutrina, que seria justamente a argumentação das verdades assim anunciadas, para que nelas, ou guardando a elas, possamos estar trilhando um caminho que chegará, por fim, aos lugares celestiais. Depois vem Mateus capítulo 5, verso 1, Jesus ensinando ao povo, o chamado Sermão do Monte, muitos ensinos ali e, na verdade, doutrina junto. Como também temos em Hebreus capítulo 5, verso 1, entendamos doutrina e pregação, quando o escritor de Hebreus puxa-nos a orelha, dizendo que com o tempo é para estarmos como quem está mais, digamos assim, envolvido com as coisas de Deus e com mais precisão dentro de uma forma de viver segundo a vontade de Deus. Mas ele diz assim textualmente, Hebreus 5, verso 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí está, ou seja, desde que temos uma caminhada dia a dia e depois anos nas coisas de Deus, no cristianismo, na leitura da Bíblia e etc., é para estarmos bem firmados nas coisas de Deus e com um proceder cada vez melhor, mais perfeito, agradando a Deus e como que tendo diante de nós um caminho claro para chegarmos a Deus, aos lugares celestiais, às suas promessas. Aí está, pregação, o anunciar e depois o orientar, detalhar a forma de alcançar tudo aquilo de glória e de excelência que é o anúncio das coisas do reino de Deus. Temos também Oséias capítulo 6, um novo texto, uma nova tela colocada. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. E lembremos, temos em Atos capítulo 28, verso 30, comento sem ler, o apóstolo Paulo preso em Roma, uma prisão, vamos dizer assim, em sua própria casa, mas ali tinha liberdade de receber tantos quantos vinham até ele e detinha-se sem outra ocupação em falar do reino de Deus e argumentar, ou doutrinar, ou ensinar as verdades bíblicas para aqueles que o ouviam. Aí está, sempre esse assunto de falar do reino de Deus e ensinar ou doutrinar o modo de alcançar ou ter, por fim, acesso às coisas de Deus. Continuando, entramos num terceiro parágrafo desse segundo subtítulo, porque a doutrina bíblica é necessária. E o assunto agora é doutrina e heresia, sendo doutrina a verdade argumentada, defendida, explicada, e heresia justamente a falha,
o errar nesta doutrina e não se expor à verdade de Deus. Aí o texto, de um terceiro parágrafo, em tela nos diz: não são poucos os alertas que as Escrituras fazem contra as heresias, isto é, contra os falsos ensinos que se introduzem no meio do povo de Deus, os quais deturpam a fé e levam os incautos à perdição. Assim como a sã doutrina salva e santifica, a heresia corrompe e condena. O único antídoto contra esse mal é a ministração da doutrina bíblica, que dará ao crente o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, o amor que provém de Deus. Escrito em Tito, capítulo 1, verso 1, capacitando o crente para uma vida cristã plena e que assim redundará em maior edificação, comunhão com a igreja e firmeza na fé ou no caminhar para os propósitos e promessas celestiais. Textos temos sobre este assunto que podem nos ajudar. Apresentamos inicialmente 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Observe que Paulo, há 2000 anos atrás, falava da heresia dos que não entendem o casamento e deturpam as coisas. E assim tivemos a Idade Média, sim, com a falta de entendimento do que era o casamento, e religiosamente se dizia um mal necessário. E desde quando o casamento foi um mal? É o contrário, propósito de Deus para a humanidade. E as propósitos de Deus, a obra de Deus é santa, é perfeita. Então os homens estavam desviados. Como agora, não mais na Idade Média, agora, no presente tempo, 2025 estamos, mas quanta gente indo contra o casamento e a vida matrimonial e familiar, justamente porque estão fora da doutrina. Isto é uma heresia. Não estão compreendendo as coisas de Deus e por isso o mundo desta forma tão, vamos dizer assim, desnorteado. Mas ainda lendo o texto em tela, agora em 2 Pedro e capítulo 2, verso 1, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Palavras também que vemos falado por Tiago, palavras faladas também por Judas, sim, e tantos outros falando constantemente desvios da verdade. São as heresias, que é algo muito prejudicial entre os cristãos e, conforme já disse, estamos vendo aí no nosso dia a dia de hoje, começando pela multiplicidade descontroladas de igrejas
com ensinamentos diversificados, até, vamos dizer assim, opostos àquilo que as Escrituras ensinam. Mas temos também palavras em Efésios capítulo 4, verso 11, uma nova tela, um novo texto, Efésios 4 e 11, não estou lendo, estou falando, que Paulo diz que Deus, o Senhor de todas essas coisas, em Cristo Jesus, tem constituído entre nós muitos com dons diferentes, como uns sendo doutores, outros evangelistas, outros pastores, uma diversificação de dons no meio dos cristãos, justamente para que não haja erros na condução da palavra das Escrituras, ou seja, para que todos sejam edificados de uma forma ou de outra, através desses que têm dons especiais de Deus, para justamente manterem a pregação correta, a doutrina correta, serem exemplos e anunciarem o reino de Deus de forma correta para toda a humanidade. Mas, ainda seguindo nossa lição, indo para um terceiro subtítulo, temos agora o subtítulo último que nos diz como estudar a doutrina bíblica. E no primeiro parágrafo desse terceiro subtítulo, a natureza da doutrina bíblica. A natureza da doutrina bíblica. Considerando natureza só, lembremos, é espiritual, não é coisa humana, já afirmado lá no primeiro subtítulo. Mas lendo este texto desse primeiro parágrafo, vamos dizer assim, é interessante notar que a doutrina apresenta uma unidade, mesmo quando a palavra se refere a um conjunto de verdades divinas, isso porque a fonte da doutrina, que são as Escrituras, procede de um só e um mesmo Deus. Podemos então esperar que haja uma harmonia e dependência entre todos os aspectos ou assuntos particulares da doutrina bíblica, convergindo tudo para um só propósito, ou tema principal. Certamente, o grande interesse de Deus ao nos recomendar a doutrina bíblica é que conheçamos e creiamos e tenhamos comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Assim devemos buscar em cada doutrina sua conexão com nosso Senhor e Salvador Jesus, a fim de melhor compreendê-la. É nele que as verdades divinas, já presentes em germe nos primeiros livros da Bíblia, vão encontrar seu pleno desenvolvimento e significado. Por isso, negligenciar a complementaridade do Novo e Antigo Testamento, ou do Antigo e Novo Testamento, e que o Novo Testamento, onde Cristo é plenamente revelado, lança a luz sobre aquele onde Cristo está velado, como oculto para a compreensão da doutrina, é permanecer sob o véu das sombras e figuras. Ou seja, estamos querendo dizer nesse final que o dito anterior complementa agora o atual que é a plenitude da revelação de Cristo, sim, esclarece o porquê daquele passado. Um passado de muitas figuras e representações como sombra para um presente de uma plenitude. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Aí pronto, é Jesus, o Filho de Deus, conosco. O que antes se falava e se prefigurava em tipos e em até mesmo
rituais nos sacrifícios dos animais, para falar da redenção na morte de Cristo Jesus. E assim, observemos a palavra que está agora em tela das Escrituras, segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, quando então Pedro diz: e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Olha como Pedro diz bem claro. Ou seja, não vamos esquecer aquilo apontava para a realidade que agora. E vendo a realidade agora, podemos entender como Deus vinha falando à humanidade por milênios, até vir a claridade total em Cristo Jesus. A luz brilhou nos lugares antes tidos de grandes trevas. Também temos em João capítulo 5, o verso 39, quando Jesus diz bem claro: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Palavras no passado, os ensinos dos apóstolos, os escritos em geral, tudo isso aponta Cristo Jesus. Se há um Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se fez homem. E não há salvação a não ser em Cristo Jesus. Só as verdades antigas e agora na atualidade. Nós temos ainda a palavra de 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, não vou estar lendo, mas fala que é Paulo dizendo que no passado parece que tinha um véu encobrindo as pessoas, que não tinham um entendimento total, claro do plano de Deus, mas como que estavam aos poucos aprendendo, cobertos seus rostos de uma tela, um véu, mas esse véu em Cristo Jesus é tirado e vem a plenitude das coisas. E lembrando que no tabernáculo havia um lugar santo, um lugar santíssimo, ao qual ninguém entrava. Ou seja, estávamos como que fora, um pouco ainda longe, e da participação ou comunhão com Deus em plenitude, porque ainda faltava a manifestação de Cristo Jesus e da verdade da sua morte expiadora, ele tomando nosso lugar e pagando em si mesmo pelas nossas transgressões. Então, vamos entender, véu no passado e figuras, e agora o rosto destampado para ver a plenitude e glória das coisas de Deus. Continuando, nesse terceiro subtítulo, como estudar a doutrina bíblica, no segundo parágrafo, nós temos método sistemático. Como estudar? Método sistemático? Vamos lá. Lendo esse texto, muitos se opõem ao estudo sistemático da doutrina por um receio justificado de que o sentido de uma passagem pode ser distorcido ao se encaixar em uma categoria teológica. Porém, é preciso entender que as verdades divinas estão espalhadas pelas Escrituras e para compreendê-las é necessário comparar as passagens, aproximá-las de acordo com a analogia do assunto, um método que reúna de forma ordenada e racional as verdades reveladas, não apenas possui utilidade prática para o nosso estudo, mas também é bíblico.
também é bíblico. Notemos que, por exemplo, os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, ou a oração que o Senhor Jesus ensinou, Mateus capítulo 6, são exposições tópicas, ou seja, expressam de modo conciso princípios que são explicados em muitas outras passagens. Paulo também fala sobre certa forma ou modelo de doutrina, o que implica em uma sistematização dos princípios da fé, desde que não violemos a proibição de acrescentar ou diminuir da palavra de Deus. Podemos também agrupar as grandes doutrinas bíblicas de acordo com o seu assunto e de um modo ordenado, como faremos nas próximas lições para nossa melhor compreensão. E esse é o nosso objetivo, no desenvolver depois, ponto a ponto, os ensinos, as verdades bíblicas, a doutrina bíblica. Quase um sistema sistemático nos 12 outros assuntos ou oportunidades de estudarmos nas lições de número 2 até o 13. Mas ainda falando sobre isso, nós temos textos bíblicos para nos ajudar, como em 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo ainda escreve: mas nós não recebemos espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos com palavras de sabedoria humana, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Já em Hebreus capítulo 6, verso 1 diz: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Olha quantos tópicos aqui o escritor de Hebreus disse. Ou seja, há coisas já faladas que são início, rudimentos. Vamos avançar. Há coisas gloriosas, profundas, de grande sabedoria nas revelações de Deus. É a doutrina, ou seja, as verdades mais esclarecidas para nós. E em Provérbios capítulo 30, verso 5 diz: toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, Salomão escreve isso. A palavra de Deus é pura e é escudo para os que confiam nele. Nada se deve acrescentar, nem diminuir. E ainda, observando a palavra de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, uma nova tela, novo texto bíblico, está escrito aí: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha que expressão tão clara e maravilhosa aqui colocada por Paulo, e isto falando a Timóteo, que vem na cadeia
da sequência da pregação do Evangelho no mundo. Temos Romanos capítulo 6, verso 16, quando aqui, de uma forma mais prática, também se coloca. Paulo diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência a Deus para a justiça. Mas a graça, ou mais graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E usando esse último verso 18, e libertados das trevas, ou do desconhecimento, ou da mentira, ou a falta de verdade, foste feito servo da justiça, aprendendo toda a verdade na revelação das Escrituras. Outros textos ainda mais existem, como em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Capítulo 1, verso 13, Paulo dizendo ainda a Timóteo: conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, pelo Espírito Santo que habita em nós. E já em Apocalipse 22, verso 18, lá o anjo fala a João, e João escreve a nós: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Muitos textos aí, aquele que usa este material poderá também usar, além desses, ou substituir por outros que naturalmente existem. Mas concluindo todo o nosso assunto, dentro do nosso escrito, da nossa lição, está esse texto final que nos diz que a doutrina bíblica é negligenciada e desprezada em nosso tempo. Podemos ver no grande número de crentes que não entendem os elementos fundamentais da fé e são incapazes de dar a razão da esperança que há neles. E nos púlpitos, onde pregadores alegam a autoridade de suas opiniões pessoais, sensibilidades emocionais e experiência pessoal, se quisermos nos desvencilhar das consequências nefastas dessa atitude em relação à palavra de Deus, e não perder o apoio do único verdadeiro fundamento da Igreja de Cristo, precisamos reconhecer a importância vital da doutrina bíblica e priorizá-la, tanto na nossa busca particular por um viver piedoso, como em nossa adoração e serviço em comunidade. Assim estamos encerrando esta primeira lição, a importância da doutrina bíblica, neste trimestre onde estaremos estudando as grandes doutrinas bíblicas. E temos desenvolvido a nossa lição no esboço já apresentado ao início, que foi o que é a doutrina bíblica, depois um segundo subtítulo, porque a doutrina bíblica é necessária, e terceiro, como estudar a doutrina bíblica. E lembrando o nosso texto áureo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas,
porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, no capítulo 4, o verso 16. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão. Aqui, cada geração descobre mais sobre a palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos.
E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.